Shalom! Hoje nós daremos continuidade ao estudo de Mussar Emidotovot. Na semana passada nós estudamos acerca da Midá, gratidão, que nós devemos louvar e exaltar o Eterno em todos os momentos, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins de nossas vidas. Nós sempre temos que agradecer. E durante várias semanas nós vamos estudar diversas Midotovot, ou seja, diversos traços bons, características importantes e boas que devem ser cultivadas no nosso caráter. E hoje nós vamos falar sobre a Midá Zerizut, que pode ser traduzida de várias maneiras, inclusive como entusiasmo. E é importante que isso fique bem claro, que tanto na semana passada, hoje e nas semanas que se seguirão, nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos estudando. Não adianta você assistir um estudo sobre gratidão e não exercitar a arte de agradecer ao Eterno. De nada adianta você estudar, por exemplo, sobre entusiasmo e continuar preguiçoso, desleixado, indolente. Ou seja, todos os estudos que nós fazemos devem ser praticados. Por quê? Porque nós estamos lidando com características de nossa personalidade, de nosso caráter, e isso não muda do dia para a noite. Nós devemos fazer um esforço constante para alterarmos diversas coisas que nós temos que não estão corretas e precisam ser alteradas. E hoje nós vamos tratar dessa Midá entusiasmo. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas começam bem fazendo a techuvá, começam a techuvá com alegria, com disposição, com vigor, e com o passar do tempo elas vão perdendo a força, vão perdendo o entusiasmo, o vigor, elas vão declinando e de repente elas ficam com uma frieza espiritual. Eu já recebi e-mail de várias pessoas que estão nessa situação de desânimo, de abatimento, de frieza espiritual, às vezes até um certo tipo, um princípio de depressão. E por que as pessoas começam com tanta alegria e de repente aquilo ali vai se esfriando? Porque essas pessoas não desenvolveram uma midá, um traço do caráter chamado Zerizut. Zerizut eu posso traduzir como força, rapidez, zelo e também entusiasmo. Essas pessoas não cultivaram, não deixaram crescer, florescer essa midá do entusiasmo. E sem entusiasmo, você vai perdendo as suas forças paulatinamente e você vai se esvaindo, suas energias vão acabando e chegam a um estado lastimável. E hoje nós vamos falar um pouco dessa midá para que a chama nunca se apague do seu coração, para que você sempre tenha energia, vigor, fortaleza, uma disposição para servir ao Eterno. Disposição não apenas em sua vida espiritual, mas até mesmo na sua vida terrena, na sua vida material. Se você não tiver forças para viver o dia a dia, você irá sucumbir no meio da sua trajetória existencial. Então o entusiasmo, ele é muito importante, quer seja na sua vida espiritual, mas também na sua vida material. E eu começo lendo para vocês e peço para que vocês abram as escrituras em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6, eu estou aqui com a versão totalmente em aramaico, não há tradução, a versão crítica da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Então o texto está totalmente em aramaico e nós vamos ler este texto em aramaico. Eu vou ir agora para Filipenses. Nós vamos ler o texto em aramaico e depois faremos uma tradução. Filipenses capítulo 1, verso 6.
Bem, o texto diz o seguinte: Metul dat hilno al rodé de halman de shari berun avodé tové huneshalem adamole yaume de moram Yeshua Mishicho. Tradução: porque confio eu nisto, que aquele que começou em vocês boas obras, ele as completará até o dia de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então, neste texto, o Rabino Shaul Paulo está dizendo que quem começou em nós boas obras irá completá-las até o dia do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ou seja, existem boas obras em nós que precisam ser completadas, aperfeiçoadas até o dia de Yeshua, até o dia do seu retorno. Ou seja, essas boas obras, elas precisam de um refinamento, elas precisam ser completadas. Você não pode se contentar com a sua situação espiritual de hoje, porque existem coisas a serem completadas. A jornada não começou. Nós estamos no caminho das veredas da justiça. Nós estamos no caminho de nossa trajetória existencial. E o Eterno irá completar tudo isso em nós. Agora, como você completa a sua jornada existencial se você é relaxado, se você está com desânimo, se lhe faltam forças, se lhe falta entusiasmo, energia, disposição, vigor? Você precisa desenvolver dentro do seu coração esta midá chamada entusiasmo. Em hebraico existe uma palavra chamada zerizut, que ela é traduzida como força, rapidez ou zelo, mas zerizut também significa entusiasmo. O entusiasmo é essencial para você completar a sua jornada espiritual e também até a sua jornada terrena. Se você está cheio de preguiça e sem forças, você não chegará a lugar nenhum. O entusiasmo é o combustível que nos faz prosseguir em nossa trajetória aqui na Terra. Então nós temos que ter força, nós temos que ter disposição. E hoje eu falarei um pouco de como nós vamos desenvolver essa característica, porque você que me ouve pode falar: Tzadok, eu estou sem força e sem energia, eu tenho preguiça. Como vencer a preguiça? Como eu tenho entusiasmo? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Bem, eu vou ler inicialmente um texto e depois nós vamos falar sobre dicas práticas para você desenvolver zerizut, para você desenvolver a força, o entusiasmo. Na Mishnah, nós lemos em Pirkei Avot, capítulo 1, verso 14. Hillel, o Rabino Hillel, também dizia: se eu não for por mim, quem será? E se eu for apenas por mim, quem eu sou? E se não for agora, quando? Vejam a profundidade do ensino do Rabino Hillel. Se eu não for por mim, quem será? Ou seja, você tem que ser por si próprio. Você tem que assumir as suas responsabilidades. Se você não desenvolver uma vida com o Eterno por si próprio, ninguém fará por você. Vou dar um exemplo simples. A minha casa está toda suja. Se eu tenho dinheiro, eu posso pagar uma faxineira. Uma faxineira pode fazer uma faxina em minha casa para mim
porque eu estou pagando. Agora, mesmo com dinheiro, eu não posso pagar alguém para orar por mim. Eu não posso pagar alguém para ler a Bíblia no meu lugar. Eu não posso pagar a alguém para ter entusiasmo no meu lugar. Existem coisas que competem a nós mesmos. A oração incumbe a você. Tudo bem, algum ravera, algum amigo pode orar por você, mas o seu dever de oração compete única e exclusivamente a você. O estudo das Escrituras, ninguém pode fazer em seu lugar. Então, Hillel falou, se eu não for por mim, quem será? E ele diz, se eu for apenas por mim, quem eu sou? Ou seja, você não pode ser apenas para você. Você também tem que ser uma pessoa melhor para o próximo. Você não deve apenas buscar coisas para si. Você também tem que estender a mão para aqueles que precisam. E Hillel conclui, e se não for agora, quando? Ou seja, você tem que fazer agora, hoje, aquilo que lhe cabe. Não deixe para depois aquilo que você deve fazer hoje. E este é o problema das pessoas com falta de zerizut, com falta de força. A pessoa que está com falta de força, ela deixa para amanhã. Ah, não, amanhã eu vou orar. Logo mais eu oro, logo mais eu vou estudar as Escrituras. E você nem ora e nem você estuda as Escrituras. E isso não é só em relação à tua vida espiritual, não. Até a sua vida material. Eu conheço muitas pessoas com problemas financeiros e as pessoas estão com problemas financeiros porque não correm atrás. Ah, depois eu vou buscar um emprego. Depois eu vou buscar um aperfeiçoamento profissional. Eu te digo, você tem que buscar um aperfeiçoamento profissional quando? Agora, hoje. Nós sabemos que o Brasil está com um desemprego muito grande, mas há estudos dizendo que não falta emprego para pessoas altamente qualificadas. As pessoas altamente qualificadas conseguem emprego com muito mais facilidade. Então, para você crescer profissionalmente, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E daí você precisa estudar, precisa treinar, precisa se aperfeiçoar. Então o entusiasmo, ele é muito importante, não só na vida espiritual, mas na própria vida material. Eu digo porque eu já estudei, passei em muitos concursos públicos. Eu só consegui passar em concursos públicos, por quê? Porque eu tinha entusiasmo, disposição, alegria ao estudar. Se eu ficasse estudando de forma desleixada, se eu fosse preguiçoso, se eu deixasse tudo para depois, eu não passaria em diversos concursos públicos. Eu só consegui passar nos concursos públicos, eu só consegui me tornar procurador da República. Como? Estudando com força, com disposição, com esta midá chamada zerizut. Força, rapidez, zelo por aquilo que você faz, entusiasmo. Então, vejam, não deixe para orar depois, não deixe para estudar as Escrituras depois. Cumpra tudo da forma mais rápida possível, porque zerizut também significa rapidez. Bem, os mestres da Mussar no judaísmo, eles dizem que estudar Midot Tovot não é apenas estudar. Você não tem que estudar entusiasmo, você tem que praticar cada midá. Semana passada nós estudamos sobre gratidão. Então você tem que praticar gratidão, você tem que praticar entusiasmo. E você me pergunta, como eu vou praticar? Bem, existem duas técnicas usadas pelo judaísmo. Uma técnica é a seguinte: você tem que decorar uma frase sobre a midá que você quer desenvolver e você tem que ficar repetindo esta frase durante vários dias
e várias vezes ao dia. 10, 20, 30, 40 vezes ao dia, você deve repetir, ainda que mentalmente, uma frase durante dias, semanas, meses, até você internalizar aquele atributo, até que você consiga viver aquilo que você busca. Então, por exemplo, uma frase sobre entusiasmo. Eu estou dando um exemplo, pode ser outra frase, mas eu poderia gravar a frase do Rabino Hillel. E se não for agora, quando? É uma frase dizendo que eu tenho que fazer tudo agora, hoje. Então, várias vezes ao dia eu repito. E se não for agora, quando? E eu posso ficar repetindo isso diversas vezes ao dia durante dias, semanas, meses, até que o entusiasmo tome conta de mim. Eu poderia, por exemplo, decorar, e é muito importante, a frase de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou as boas obras em vocês, as completará até o dia do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então eu posso repetir essa frase várias vezes para internalizar essa disposição, esse vigor, o entusiasmo, a força. Então a primeira técnica é você repetir, até aquilo ali entrar em tua veia, até aquilo ali circular em teu sangue, em tua nefesh, em tua alma. E uma outra técnica é a seguinte, você ter um livrinho, um livro, e anotar tudo aquilo que você precisa mudar. Nós estamos tratando hoje de entusiasmo. Então você anote assim, eu sou desanimado com isso, com aquilo. Anote onde está te faltando força. Medite e anote onde a força te falta. E com aquele caderninho, você vai mapear aonde está a tua fraqueza. E você vai trabalhar dias, semanas, meses, você vai trabalhar em cima da tua fraqueza. E com aquele caderninho você vai lendo e você vai anotando o seu progresso. Vários mestres judeus de Mussar, eles fazem um diário da tua vida espiritual. Tudo que acontece na tua vida espiritual você vai anotando. Então, semana passada nós estudamos sobre gratidão. Anote dia a dia como você tem agradecido ao Eterno e como você tem agradecido às pessoas que te fizeram coisas boas. Essa semana nós estamos estudando sobre entusiasmo. Anote onde te falta entusiasmo, onde você tem entusiasmo e vá lutando para melhorar a sua caminhada espiritual. Você vai paulatinamente buscando desenvolver zerizut, a força, o entusiasmo, o zelo. E aí você vai mudar os seus hábitos. Vejam, mudança de hábitos não é algo que ocorre do dia para a noite. Durante anos e anos, às vezes você foi relapso e preguiçoso. Então você não muda do dia para a noite. Isso é um processo. Mas você tem que começar este processo. Quando você começa? Hoje. A que horas? Agora. Comece agora a mudar traços do seu caráter, traços de sua personalidade. E essas mudanças ocorrerão paulatinamente, progressivamente, e aos poucos você vai crescendo, até se tornar um verdadeiro sábio. Um sábio do povo de Israel, ele não nasce pronto. Um sábio, ele é construído ao longo dos anos. E para isso você precisa praticar. Mussar e Midot Tovot não é estudar apenas, é mais praticar do que estudar. Eu gostaria de citar uma frase de Orchot Tzadikim, que é uma obra clássica de Mussar, uma obra clássica do judaísmo. Ela diz assim:
O entusiasmo depende do estado do coração da pessoa. Quando alguém liberta o seu coração de todos os pensamentos que nele residem e aproveita um pensamento, então ele irá, sem dúvida, ser entusiástico em sua execução. Então o texto está dizendo que quando você liberta a sua mente de vários pensamentos e você se concentra em um pensamento, aí sim você vai ter entusiasmo. Por quê? Porque às vezes a sua mente fica com um turbilhão, um oceano de coisas. Eu tenho que pagar contas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você está pensando em várias e várias coisas, sua mente fica tão cheia que você fica perdido. E aqui Orhot Tzadkin diz, quando você se liberta de diversas coisas e você concentra a sua mente em um pensamento, ou seja, você se concentra naquilo que você deve fazer agora, você se libertou de tudo e pensa, não, agora eu vou fazer isso. E você tem um foco, aí sim você vai ter entusiasmo em seu coração. Por exemplo, agora é o momento de orar. Esqueça tudo e se concentre na oração. Agora é o momento de estudar as Escrituras. Esqueça contas a pagar, esqueça problemas, esqueça perturbação, aflições. Se concentre no estudo. Não, agora deu o horário de eu ir para o trabalho e eu tenho que trabalhar. Foque-se no seu trabalho e seja um excelente empregado. E daí você vai fazer com maestria aquilo que te compete. Então você precisa ter um foco em cada ato, em cada comportamento que você faz. A preguiça é prejudicial. Ninguém preguiçoso será bem-sucedido, quer espiritualmente, quer seja na vida material. Por exemplo, Sefer Mishlei, o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Esse texto é fantástico. Quem é preguiçoso, eu quero dormir mais, eu quero descansar mais. Quem é preguiçoso vai sofrer sérias consequências. Aqui diz que a pobreza te sobrevirá. Vejam, o preguiçoso, ele nem consegue progredir. A pessoa que não quer trabalhar, que tem preguiça, ela vai ser um empregado relapso, provavelmente vai ser mandada embora do emprego, vai entrar na fila dos desempregados e não vai conseguir nada. Até para você crescer materialmente, você precisa de zerizut, precisa de força. É por isso que no final de cada livro da Torá, nós sempre repetimos: Hazak, 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 Venit Hazek. Força, 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 e sejamos fortalecidos. Olhe-se no espelho e repita isso em português mesmo. Força, 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 e sejamos fortalecidos. Você precisa de disposição. O texto aqui de Provérbios fala: olhe para a formiga. A formiga, gente, ela não dorme.
A formiga não dorme, ela está sempre em atividade, ela trabalha incessantemente. Claro que nós precisamos dormir, repousar, mas a Bíblia nos dá o exemplo da formiga, que é um ser tão pequenino, mas tem muita zerizut, tem muito entusiasmo ao trabalhar. E é esse entusiasmo que você também deve ter na tua vida espiritual e na tua vida também material. Cito também um mestre da Mussar, um judeu canadense chamado Alan Morris. Ele é o fundador do Instituto Mussar e ele faz um comentário à Mishnah, ao Pirkei Avot, citando o Rabino Tarfon. Então o texto diz assim, é o texto de Pirkei Avot, capítulo 2, verso 20. O dia é curto. Olhem só, o dia é curto. O trabalho imenso. Os operários são preguiçosos. O salário considerável. E o patrão impaciente. Isso é Mishnah. E daí vem o judeu Alan Morris e diz sobre isso: o Rabino Tarfon está ensinando que é um fogo profundo dentro de cada um de nós que dá poder ao que desejamos fazer. Quando o fogo atua fortemente, nós somos produtivos, arrojados e zelosos ao viver. Porém, há tempos em que as chamas são diminuídas pela confusão, exaustão ou preguiça. Quando nossos objetivos são claros e dedicados ao bem, depende de nós alimentar o fogo do entusiasmo em nossos corações. Então aqui ele está dizendo que há um fogo que arde dentro de nós. Quando esse fogo arde, quando esse fogo é forte, esse fogo nos dá disposição, ânimo, energia, e nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Agora, há momentos em que há uma exaustão, em que há uma preguiça, em que há um desânimo. Então esse fogo, ele começa o quê? A diminuir. E quando esse fogo diminui dentro de nós, isso é prejudicial. E ele conclui: já que o fogo está diminuindo, cabe a nós, cabe a você alimentar o fogo que arde em seu coração para te dar entusiasmo, para te dar ânimo, para te dar força. E como? Fazendo aqueles exercícios que eu já falei para você, repetindo uma frase várias vezes ao dia, durante dias, semanas e meses, e anotando em um caderno todos os seus obstáculos, tudo o que se passa, e praticando o entusiasmo. Claro, orando também. A oração nos conecta ao eterno. Eu já fiz um estudo que a tefilá, a oração, é uma escada que ascende aos céus. A oração abre uma escada, um portal que nos leva a níveis espirituais elevados de conexão ao eterno. E a oração nos dá uma força que não é nossa, mas é uma força que desce do eterno para cada um de nós. Voltando aqui a Mishnah Pirkei Avot, capítulo 2, verso 20, o Rabino Tarfon diz algo profundo: o dia é curto. Se o dia é curto, não perca o tempo com bobagens. Tem gente que perde o tempo com novela, com coisas fúteis, com programas da televisão que não engrandecem, com Facebook. Facebook tem tanta porcaria, tem coisa boa, mas tem gente que fica viciada no Facebook, nesses aplicativos de internet, em Messenger, em WhatsApp. Tem gente que fica perdendo tempo com tantas e tantas coisas fúteis que deixam de
usar o tempo naquilo que interessa, porque Tarfon disse: o dia é curto e o trabalho é imenso. O trabalho é imenso e ele prossegue: os trabalhadores são preguiçosos. Deixa de ser preguiçoso. Eu e você precisamos nos espelhar na formiga, que é uma criatura muito trabalhadora. E aqui a Mishnah diz que o patrão é impaciente. Eu poderia até fazer um paralelo entre o patrão e o Eterno. O Eterno quer que nós trabalhemos para ele. Ele gosta quando nós oramos, quando nós estudamos as Escrituras. Vejam, orar, estudar as Escrituras, ter uma vida espiritual, isso é um bem para nós mesmos. O Eterno, ele não precisa de oração, porque ele é o Eterno. O Eterno não precisa de vida espiritual, porque ele já é a espiritualidade plena. Tudo isso é um bem para nós mesmos. Então, vamos refletir nesse texto da Mishnah. O dia é tão curto. Então, não perca tempo com bobagens. O trabalho é imenso. Há tantas e tantas coisas para serem feitas. Maximize o seu tempo. Não seja preguiçoso e faça o melhor para o Eterno, desenvolvendo essa midá de Zerizut. Que todos nós possamos ter em mente, e eu volto aqui para Filipenses 1,6, o que Shaul falou, que aquele que começou a boa obra em nós, as completará até o dia do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, até o dia do nosso retorno. Então, não caia durante a sua jornada espiritual. Eu estou vendo que muitas pessoas começam fazendo uma techuvá, está assim, ó. Muitas pessoas começam a techuvá bem, mas vão caindo, vão entrando em um abismo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e a queda é feia. Não sei porque mais de 90% das pessoas que fazem techuvá terminam na lama. Como? Você conhece muita gente que começou bem e caiu. Vários líderes do judaísmo messiânico, também de vários grupos de judaísmo, hoje em dia estão em total apostasia. Vejam, aqui no Brasil, é só você sabe, os líderes que estão em plena apostasia. Vários deles começaram muito bem, mas depois terminaram mal. Por quê? Porque não souberam cultivar um amor por Yeshua HaMashiach. Não souberam ter entusiasmo, vigor e disposição. E a nossa vida espiritual é como subir uma ladeira. Você está com um carro em uma ladeira. Você tem que continuar subindo. Se acabar a gasolina do carro no meio da ladeira e se o freio de mão você não conseguir puxar, o que o carro faz? O carro desce da ladeira e cai. Então, o entusiasmo é esse combustível que abastece o carro para você subir a ladeira. Sem combustível, sem entusiasmo, o carro perde o combustível e ele desce da ladeira se o freio de mão não estiver puxado. Então, você precisa ter isso. Repito, é uma tristeza. Muita gente que eu conheço começou muito bem na techuvá e hoje tem uma vida podre, uma vida na lama, uma espiritualidade zero. São pessoas carnais, pessoas totalmente carnais, porque não souberam cultivar o amor de Yeshua HaMashiach em seus corações e buscar uma força, uma zerizut do Eterno. Que o Eterno possa te dar muita zerizut, que o Eterno possa te dar uma força e saiba, como disse Shaul, aquele que começou boas obras em vocês irá completá-las até o dia de Yeshua HaMashiach. Mas para isso você precisa desenvolver dentro de você
essa midá chamada zerizut. Força, entusiasmo, zelo pelas coisas do Eterno, disposição. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.